O C de Imagem Digital e Fotografia é um C que, no fundo, prepara os estudantes para a criação de conteúdos, de caráter fotográfico, obviamente, cariz fotográfico, e, portanto, temos um processo de criação de imagem, de concepção, pensar a ideia e depois realizá-la tecnicamente, usando equipamento fotográfico para o efeito. Portanto, trabalhamos desde o exterior, o interior, iluminação artificial, iluminação natural, mas a ideia é sempre criar imagens, contar histórias com essas imagens e, portanto, comunicar com essas imagens, o que faz todo sentido, uma vez que estamos num curso na área da comunicação e, neste caso, usando a tecnologia como auxiliar a essa comunicação. Esta CDDF, ela está relacionada com muitas outras disciplinas que o nosso plano curricular tem, no fundo, as disciplinas que abordam a criação de conteúdos. Neste caso, obviamente, estamos a trabalhar a fotografia enquanto conteúdo e, portanto, desse ponto de vista, há uma relação muito íntima, muito próxima com outras disciplinas, nomeadamente a produção audiovisual, a de vídeo digital, e é mais uma das disciplinas que visa fornecer aos alunos um conjunto de capacidades, um conjunto de competências que nos permitam criar diferentes tipos de conteúdo. Do ponto de vista tecnológico, obviamente, a parte do equipamento fotográfico que usamos, nós temos depois também um conjunto de aulas dedicadas à edição fotográfica, sendo a última etapa do processo criativo, e nessa fase, nessa etapa, nós utilizamos muito ferramentas e editores que já incorporam a inteligência artificial e, portanto, algumas das ferramentas, algumas das funções que os alunos antigamente demorariam horas e horas para fazer, neste momento estão ao seu dispor, com um simples premir de um botão ou clicar de um link, enfim. E, portanto, desse ponto de vista, nós conseguimos acelerar bastante o processo criativo e, muitas das vezes, tornar trabalhos que antigamente eram muito cansativos e muito aborrecidos em tarefas que realmente são muito mais divertidas, podendo assim os alunos libertarem-se para outras tarefas mais criativas e de exploração dessas tecnologias. A parte mais interessante desta UC, eu acho que é claramente o espaço de liberdade criativa e de total liberdade na concepção dos projetos. Eu acho que isso é o que os estudantes mais valorizam, é poderem efetivamente dar asa à sua imaginação, à sua criatividade e criar aquilo que quiserem. Há muitos projetos que não têm, obviamente, um tema pré-definido e são eles que definem exatamente aquilo que querem fazer, como querem fazer, com que equipamento, enfim. Toda essa abordagem ao desenvolvimento projetual é feita por eles e acho que isso é claramente muito, muito valorizado pelos próprios estudantes. O Laboratório Multimédia 1 é uma unidade curricular do primeiro ano, que decorre no primeiro semestre da licenciatura em MTC e que tem como objetivo preparar os estudantes para tudo aquilo que são exigências ao nível da linguagem visual, acima de tudo, e que vai estar a acompanhá-los ao longo do seu percurso, ao longo do resto do curso. Portanto, trabalhamos questões como o espaço, a estruturação do layout, a cor, a tipografia, tudo aquilo que tem a ver com a percepção, nomeadamente a percepção visual, e, portanto, dá-lhes uma forte base para aquilo que é o arranjo que deve acontecer ao nível da interface e que depois eles começam a pôr em prática nas aulas do Laboratório Multimédia 1 e depois no decorrer das restantes UCs ao longo de todo o curso. A aplicação prática dos exercícios que trabalhamos nas aulas práticas decorre na esmagadora maioria através de Figma, que é uma plataforma que temos estado a usar já há uns anos e que permite aos alunos trabalhar toda a componente de desenho, de criação daquilo que é a sua interface e depois já avançar também para um elemento de prototipagem em que conseguem demonstrar quais são os comportamentos que as interfaces que estão a criar poderão vir a ter no momento de implementação. Alguns alunos partem do pressuposto de que é necessário saber desenhar. A dica de ouro é não virem com os monstros associados ao medo de não saberem desenhar, nem com os preconceitos associados a nunca tive criatividade nenhuma, nunca fui capaz de criar nada sozinho, não sou uma pessoa criativa.
Acho que a dica de ouro é mesmo a de não trazer etiquetas nenhuma. A unidade curricular de vídeo digital, que é lecionada no segundo semestre do primeiro ano, é uma unidade curricular onde abordamos os desafios associados à criação de conteúdos audiovisuais. Existem outras disciplinas, como guionismo, por exemplo, onde é preparado ou desenhado uma narrativa, uma história que há de ser contada numa curta-metragem, e depois em vídeo digital nós pegamos nessa história e no seio do grupo, ou em cada um dos grupos, tentamos definir que vamos contar essa história visualmente. Que enquadramento vamos utilizar, que composições visuais vamos utilizar, se utilizamos efeitos ou não, a cadência, a dinâmica da edição, e de alguma forma tentamos dar uma expressão visual àquilo que é a ideia que os alunos trazem das outras disciplinas. Bom, se nós olharmos para a panóplia de softwares, por exemplo, e de ferramentas que utilizamos na unidade curricular, podemos, por exemplo, falar de software para edição e pós-produção que utilizamos, que, no fundo, acabamos por utilizar dois softwares distintos. Utilizamos o Adobe Premiere, o pacote Adobe, que alguns alunos têm algumas licenças e optam por utilizar esse software, mas também damos hipótese a alunos que não queiram adquirir licenças da Adobe, utilizarem software gratuito, como, por exemplo, o DaVinci Resolve. Obviamente, isto aumenta a carga em termos de trabalho que as pessoas têm de, ok, vou esclarecer dúvidas com o Premiere, depois vou esclarecer dúvidas com o DaVinci Resolve, mas no fundo também queremos dar a hipótese aos alunos de não ficarem limitados por querer ou não comprar ou ter hipótese ou não de comprar determinadas licenças. No fundo, penso que uma parte muito interessante da unidade curricular é o facto de nós discutirmos e abordarmos muitos assuntos relacionados com tendências na produção audiovisual. Ou seja, coisas que quando os alunos estão sentados a ver determinada série ou determinado filme, coisas que não entendem o trabalho ou não compreendem, por exemplo, o trabalho que está por trás em termos das horas dedicadas a determinada cena ou até da equipa multidisciplinar que está envolvida na produção de determinada cena. Isto acaba por ser interessante porque vemos tendências atuais, não apenas a parte do AI, mas também a substituição do croma, por exemplo, por telas enormes de LEDs que fazem a projeção em tempo real de fundos virtuais, mas também com outras coisas como a pré-produção utilizando soluções VR, a digitalização de espaços reais e de objetos, e tudo isso de alguma forma acaba por também alimentar conversas de café e de corredor entre os colegas e aprofundar um bocadinho mais os conhecimentos que têm sobre essa área. E é curioso que isto acaba por levar a que alguns alunos até optem por seguir a área do audiovisual depois quando acabam a licenciatura. A unidade curricular de guionismo dedica-se à exploração dos processos de pré-produção e de construção de narrativas, especialmente narrativas audiovisuais. Exploramos, num primeiro momento, as narrativas audiovisuais de ficção, muito orientado à construção de uma curta-metragem, e depois exploramos os novos cenários de acesso e de consumo das narrativas audiovisuais, nomeadamente dos novos média. E, portanto, aí trabalhamos as narrativas interativas e a exploração de espaços de divulgação, como as redes sociais, etc. Independentemente dos formatos da narrativa que trabalhamos, o objetivo é, essencialmente, compreender os processos de pré-produção, da ideia até aos guiões e depois a concretização da produção dos respectivos conteúdos. Em guionismo, exploramos a ideia de construção de projetos colaborativos com outras unidades curriculares, concretamente na pré-produção da curta-metragem. Nós articulamos este desafio em 3 UCs: a guionismo, semiótica e vídeo digital. Como o processo de construção de um objeto audiovisual, de uma curta de ficção neste caso, envolve diferentes etapas, ao articularmos com outras 2 unidades curriculares, conseguimos ter um processo mais completo. Nós em guionismo trabalhamos a pré-produção, portanto os alunos finalizam com a concretização dos guiões literários e técnicos, e depois a etapa seguinte será a de produção, e aí fazem em vídeo digital. Ao longo deste processo há também um trabalho de identificação, de escolha dos melhores elementos simbólicos que se utilizam
na curta-metragem, sejam adereços, sejam espaços, até as próprias personagens, e isso trabalha-se em semiótica. Portanto, a articulação é bastante útil e ajuda, de facto, a ter um produto mais completo. Sendo o guionismo uma unidade curricular onde se trabalha essencialmente a criatividade, a ideia de construir narrativas, a ideia de contar histórias, e para isso é fundamental que haja esse elemento de criatividade. Penso que a dica fundamental para frequentar esta unidade curricular é essencialmente o entusiasmo que possam ter perante o objeto que vão fazer. Seja no projeto da curta de ficção, seja no projeto do conteúdo para o Instagram, essencialmente é importante que cada estudante esteja a desenvolver um projeto que efetivamente se sente ligado a ele, que sente que é uma boa ideia, que terá todo o interesse e gosto de levar concretizado até ao fim. E, portanto, essencialmente o que me parece que é importante para esta unidade curricular é o gosto e a vontade de fazer uma coisa diferente, uma coisa original. Então, a disciplina de Laboratório Multimédia 2 é, resumidamente, uma disciplina onde os alunos contactam pela primeira vez com um editor de código, vão perceber o que é que está na base do desenvolvimento web, vão criar as suas primeiras páginas web, ainda apenas com recurso a HTML, a CSS e algumas frameworks. Então, eu diria que o Laboratório Multimédia 2 faz uma excelente ponte entre aquilo que é o Laboratório Multimédia 1, onde analisamos todo o processo de design, onde culminamos a desenhar interfaces, e aquilo que nos espera depois em Laboratório Multimédia 3, onde mergulhamos no mundo da algoritmia, na programação, e por isso aqui, esta é a disciplina onde eles têm a oportunidade de materializar aquilo que foram os projetos de Laboratório Multimédia 1 e de ver, no fundo, aquilo que eram até à data apenas interfaces a ganhar vida, a funcionar. Eu diria que a parte mais interessante desta disciplina é a parte de concepção de projetos, onde os alunos, em grupo, concebem uma ideia original e depois veem a coisa acontecer. Ou seja, durante o semestre o que acontece é que nós trabalhamos numa lógica de exercícios práticos e depois, aquele fim do semestre, eles começam a perceber como é que as peças se encaixam, não é? Como é que agora nós convertemos uma ideia num website. E acho que essa se torna a parte mais gira, porque eles também se entusiasmam, não é? É um processo trabalhoso, mas ao mesmo tempo é o processo em que as peças do puzzle se encaixam e eles começam a perceber que, ok, isto faz sentido. Eu acho que é um bocadinho difícil dar uma dica de ouro que seja apenas para esta unidade curricular. Acho que a dica que eu tenho é transversal a muitas unidades curriculares, mas eu talvez dissesse que é importante virem dispostos a aprender, ou seja, conscientes de que quando contactam com alguma coisa pela primeira vez vai haver termos que vos vão ser estranhos, abrir um editor de código pela primeira vez pode parecer assustador e por isso virem predispostos a aprender é importante, com essa noção de que não vai fazer tudo sentido logo no início, mas depois as coisas começam a encaixar-se e pode ser muito divertido.